Muito boa tarde a todos. Eu sou o Jorge Reis Sá, sou o editor da Imprensa Nacional e o diretor desta coleção e da coleção Plural, já vou falar um bocadinho disso. Estava aqui só a falar com o Tito, a dizer que ia estar à vontade, que quase estamos em família, que podia dizer muitas asneiras, mas acho que isto vai para as redes sociais e então temos que ter muito cuidado para não sermos todos, exato, por causa da Joana Marques. Eu sou o editor, um dos editores da Imprensa Nacional, colaboro com a imprensa e sou o diretor da coleção Plural. E a coleção Plural é a coleção de poesia lusófona da Imprensa Nacional, que, vá lá, é uma das coleções que tem a ver com o serviço público que a Imprensa Nacional faz. A Imprensa Nacional é a editora de todos nós, é a editora do Estado, e que tem uma vocação supletiva, uma vocação de editar os livros que nós achamos que fazem falta. A maior parte das vezes, os livros que nós achamos que fazem falta também dão prejuízo, e por isso é que é a editora do Estado, e por isso é que não tem essa preocupação com o lucro, verdadeiramente. De vez em quando, nós temos a sorte de livros que fazem falta poderem ser livros com uma vertente comercial mais forte, o que não é o caso do Miguel Araújo, como vocês sabem. Não, e temos, portanto, alguns livros, e esta coleção chamada Letra Poema, que decorre da coleção de poesia, é uma coleção que tem essa vocação porque edita, a ideia da coleção é dar voz aos letristas, que, quanto a mim, como diretor dela, também acho que são poetas. Eu acho que são poetas, embora a ciência se divida, mas eu acho que são poetas. Acho que o Miguel escreve poesia, só que o Miguel escreve poesia como há poetas que escrevem sonetos que rimam AB, AB, CD, CD. O Miguel tem uma matriz que é a matriz do canto e tem que colocar as letras tónicas, as sílabas tónicas no sítio certo. Isto é só o que eu acho. Há autores que estão aqui que não acham o mesmo. O que pode acontecer é escrever boa ou má poesia, boas ou más letras. Eu acho que é essa a grande distinção. E nós aqui, para terminar, que não estão aqui para me ouvir a mim, nós aqui já editamos primeiro e propositadamente o Carlos T e o João Monge, porque não são cantores, portanto escrevem letras ou poesia para os outros cantarem, e editamos agora, antes deste livro, o Rereininho, que é, acho que a melhor definição é o Rereininho, portanto o Rereininho é o Rereininho. E agora estamos a publicar o Miguel Araújo, que canta muitas das suas letras, mas como se vê aqui neste livro, também escreve muito para outras pessoas. Posteriormente iremos editar a Adriana Calcanhoto, a primeira autora que não é portuguesa, e a Mafalda Veiga, é o que está neste momento previsto, e para o ano certamente outros livros. Cabe-me agradecer à FNAC por ter aceito fazer aqui a apresentação do livro, agradecer ao Tito, que está aqui ao meu lado direito, e que foi quem organizou e prefaciou o livro do Miguel, e agradecer ao Miguel por ter confiado na Imprensa Nacional para fazer o livro que temos aqui, que espero que vocês gostem, tanto pelo menos quanto eu gosto do livro e de o ter feito. Vou passar a palavra ao Tito para dizer também algumas coisas que não disparates por causa da Joana Marques. Exato. E esperamos que depois o Miguel diga muitos disparates, que é para a Joana Marques apanhar isto e se tornar viral. Exato. Bom, antes de mais, obrigado primeiro pelo convite de fazer este livro. Dos livros em que eu estive envolvido, 2/3 são com o Miguel Araújo, portanto toda a minha obra depende dele. E desde que nos conhecemos, toda a tua obra nasceu a partir desse momento, não é? Claro, sim. Já vais no 3º livro e, portanto, sim. Já tens uma obra literária. Acho que sim. Este não diria que é um livro meu. Sim, é com as minhas letras, mas sim. Eu ocupei 4 ou 5 páginas, o resto é tudo teu. Ok. Portanto, não empurres para mim. Este livro tem uma falha, tem uma letra que eu gostava muito de que aqui estivesse, mas que não passou no crivo, nem te pus isso à consideração, que é uma letra que o Miguel escreveu para o Kim Barreiros. Foi a única que não ficou aqui, uma pena.
porque é um tratado e é outra faceta tua. Sim, mas não passou no crivo nem sequer do próprio Kim Barreiros. Que teve vergonha de cantar aquilo. Por isso, imagina, foi uma letra que apela Não é metafórica. à censura do próprio Kim Barreiros. Não é metafórica, Nada, digamos nada, que é nada. mais literal do que Sim, sim, metafórica. Sim. Eu ouvi essa canção num espetáculo que a Bárbara Tinoco fez, Exatamente. que eram as canções que ninguém quis. Portanto, canções foram feitas e foram rejeitadas pelos intérpretes. E o Miguel levou essa do Kim Barreiros e explicou, que mandou ao Kim Barreiros, e ele leu e disse: nem eu arrisco a cantar isto. Portanto, estás a ver a pinta da coisa. Porque geralmente essa rejeição, quando isso acontece, uma pessoa manda a música e a maior parte das vezes o que acontece é não há uma resposta e a coisa vai passando, depois sai o disco da pessoa, uma pessoa vem aqui à FNAC ver se está lá a música e não está, e pronto, e a rejeição geralmente é isso. É muito raro dizer, olha, não gostei, não vou gravar. Não acontece isso. Mas no caso de Kim Barreiros foi claríssimo, ele ligou-me, Tomiel, fala ao Kim Barreiros. Olha, isto está muito forte, eu não vou cantar isto, está muito forte, até para mim. E foi da maneira que a música não entra nem Miguel, na discografia do Kim Barreiros. um verso. 2, vá. A música chama-se Amanhã Vou Comer com a Ana. Só que cantado Tudo rápido seguido, e com a pronúncia do Kim Barreiros já está aí e um com o bocadinho. sotaque cá de cima. Fica... E é engraçado. Aí ele agora está a pensar, porque a mulher dele chama-se Ana. E, portanto, A minha também, por isso está tudo bem, naturalmente. a partir daí, eu depois mandas a letra que eu partilho Tá com bem, o Jorge tá para ele perceber o que é que estamos a falar. Eu no prefácio, e nós não conversamos sobre isso, eu mandei-te o prefácio e tu disseste está fixe, e pronto, foi o debate que tivemos sobre a análise que eu fiz às tuas letras, e eu comparei aquilo que tu fazes ao universo do Miguel Esteves Cardoso, e eu digo a dada altura que não sei se alguma vez leste, se és um fã do Miguel Esteves Cardoso, Super negativo. mas mesmo que não fosses, tu acabavas por ser influenciado, porque ele influenciou tanta gente na forma de escrever. E eu encontro aqui muitas coisas, o sentido do humor, uma certa melancolia, um olhar também para o mundo rural, são tudo coisas que o Miguel valoriza muito. Tu alguma vez tinhas pensado nessa proximidade entre ti e ele? Não tinha pensado, não me atreveria a pensar em tal coisa, mas eu lia as crónicas do Miguel Cardoso com 8, 9 anos, que saía no Independente, e os livros, a Causa das Coisas e não sei o que mais. Eu muito miúdo, lia bastante isso. Eu pareceu-me a primeira escrita que me falou diretamente àquilo que era as minhas... Como dizia o Jorge, o Miguel Esteves Cardoso foi o primeiro a dar a conhecer muita música, muita cultura. E eu acho que foi uma coisa que já era a música que eu gostava, já era a cultura que eu apreciava, e foi o primeiro cronista, ou alguém, a primeira pessoa das letras, que falou diretamente àquilo que eram os meus gostos e aquilo que era a minha cultura, que não era bem a cultura francófona que vinha de trás, não é? Era mais a cultura Da música pop inglesa, americana. Diz-me uma coisa, isso para veres as tuas letras todas em livro, para ti tem um significado diferente de as veres nos discos? Ou seja, quando olhas para este volume de texto e podes passar os olhos, ver as coisas sem a carga da música, isto para ti tem um significado diferente? Para já, a primeira coisa que me saltou à vista, que eu nunca diria, é que eram tantas. Eu não sabia quantas letras é que eu tinha editadas, não estarão todas, mas está a maior parte, não é? Está quase tudo. Pronto, e serem 130 e tal, não sei, são 160 e tal, não sei. Sim, é perto disso. Eu não sabia, não tinha noção. Eu sei a carga de trabalho e de tempo que eu tenho numa, e o facto de ter gerado cento e muitas significa que realmente já me dedico a isso há muitas largas horas, e foi a primeira sensação que eu tive, foi uau, não sabia que eram tantas. Se me perguntassem assim quantas seriam, atiraria um número muito inferior. Por isso o facto de já é um livro que fica de pé, não é? Já é um livro que já não cai. Já. Isso foi o que mais me impressionou. E depois também estar assim a ler, há assim uma certa dignidade que nas músicas eu não apanharia, não é? É porque eu estou muito próximo da composição das músicas, não é? Foi eu que as fiz, naturalmente. Sei a quantidade de versões pela qual aquilo passou, só para aí à 20ª versão é que fica. E depois eu lembro-me onde é que estava no estúdio, que dia que era, se estava muito constipado quando gravei, se não estava, se tinha dormido muito ou pouco, em que canto do estúdio é que eu estava quando gravei aquilo, a que horas, quantos takes tive que fazer para aquilo ficar. Por isso há uma deformidade pela proximidade excessiva que depois isto aqui quase que limpa. Então estar assim a folhear dá assim uma leveza a mim próprio em relação às coisas que me deu tanto trabalho a escrever, que é incrível.
tu estás a falar em versões diferentes, há uma única canção que eu coloquei aqui 2 versões diferentes, porque tu, numa determinada altura, tinhas um blog, ias gravando e colocavas lá canções e depois recuperaste, mudaste a letra substancialmente e puseste num disco. E eu achei interessante para se perceber O processo, não é? o processo, que é um caso único de termos 2 versões gravadas muito diferentes, e achei que era interessante Sim. perceber a mudança. E deixa-me só fazer-te uma pergunta. E tu dás tanta importância, as letras dão-te muito trabalho, tu dás tanta importância, não vou dizer ao Kim Barreiros porque foi um caso, mas quando a letra não sai com o disco para quem mandaste, a quando depois ouves um país inteiro a cantar 3 versos teus? Ou dás mais importância no fundo dás mais importância ao sucesso ou ao insucesso nesse aspecto? De uma maneira... Sim, eu acho que quando as músicas têm sucesso, há assim uma espécie de uma validação coletiva que faz com que aquilo ganhe assim uma força que já me foge das mãos, não é? Já é quase como se não fosse uma coisa minha. De repente, se eu estiver num concerto a cantar uma música das minhas mais conhecidas e está uma multidão a cantar junto comigo, aquilo já não me pertence, não é? É ali uma evocação coletiva de uma coisa que ganha um peso tal que lhe dá uma força extra que não estava lá à nascença, não sei. Há ali uma coisa de absoluto que aquilo ganha que não está lá se aquilo fosse inédito, não é? Se tivesse Tu tens com as ideia, letras para baixo dentro de uma gaveta fechada, tens ideia seria quando diferente. é que foi a primeira vez que isso te aconteceu e em qual letra? Em qual canção, no fundo, em qual versos? Sei. Foi na música Anda Comigo Ver os Aviões que quando gravámos essa música nos Azeitonas, mal saiu, gerou ali um surdo diferente das outras. E nós íamos aos concertos, os poucos que tínhamos, e era uma banda regional que atuava assim aqui na periferia do Porto, mas íamos tocar às festas daqui e dali, e de repente as pessoas conheciam, de alguma maneira nós achávamos bastante misterioso como é que essa música tinha chegado a pessoas ali nas localidades à volta do Porto e tal. E depois, num momento posterior, um candidato a concorrente no programa Ídolos foi cantar essa música ao casting. Ele nem sequer depois passou, mas cantou essa música no casting e aquilo ganhou uma força tal e uma dimensão tal, por alguma razão que toda a gente estava a ver a televisão nessa altura, naquele preciso momento. E nós tínhamos a música alojada num site, não havia CD, não havia nada, as pessoas iam ao site e sacavam a música. Nem era pré-streaming, era mesmo fazer o download. E o site entupiu, ligou-me o Francisco, o nosso amigo, que tratava do site, a dizer, pá, havia alguma coisa que isto excedeu. Eu tinha posto, tipo, não sei quantos downloads por minuto e esta porcaria explodiu por todos os lados. E depois houve um concerto onde, aí sim, é o tal momento, isto é onde eu vou responder à tua pergunta, em que fomos tocar à Vila Nova da Barquinha. E como habitualmente acontecia nos nossos concertos, meia hora antes ou uma hora antes, chegávamos ao recinto para pôr os nossos fatinhos e tal. Ali estavam algumas pessoas, normal, não estava assim nenhuma multidão. E depois nós fomos pôr os nossos fatinhos, subimos ao palco e estavam qualquer coisa como 20 ou 30 mil pessoas. E nós ficamos a olhar para aquilo, foi dias depois desse episódio televisivo que eu mencionei. E nós não estávamos habituados àquilo. E estava tudo ali por causa do concerto. E quando chegou essa música, começou tudo a cantar aquela porcaria. E foi o meu primeiro momento de ter assim esse feedback de volta, não é? É lá. E já me dedicava a isso nessa altura, há uns bons 10 anos ou qualquer coisa assim. Não deixa de ser engraçado que sejam um anónimo que nem com essa canção passou no casting, que faz explodir A música, depois, a claro. música e a tua carreira, porque a partir daí começaste a ter também um holofote em cima de ti. Eu Começaram acho a surgir que uma série de eu acho que coisas. sei qual é que é a razão. São raras as músicas que têm Porto Leixões na letra. Exatamente, mas o pessoal de Vila Nova da Barquinha se calhar nem sabe o que é Porto Leixões. Acho que mais nenhuma música tem Porto Leixões na letra, terá? Acho que não. Só acho se agora que já mais tem, nenhuma. mas na altura não tinha. Não tinham, foi não. Pelo menos. E diz-me uma coisa, eu já te perguntei isto. Tu tens várias canções, tem uma secção que são só canções para outros. Há alguma que tu hoje olhes e digas assim, epá, se calhar se tivesse ficado com esta, para mim, alguma que tu gostasses, se voltasses atrás, dizias assim, eu esta ficava com ela, não andava a ninguém. Não, por uma simples razão. Eu sou bastante oportunista e quando as músicas têm sucesso noutros, eu depois começo a cantá-las também no meu concerto. E faço questão de dizer que fui eu que a fiz antes de começar a cantar, ou pelo menos depois de a cantar. O que é certo é que é ao contrário. Isso quando em todos os casos, ajudou a popularizar a canção. Por isso foi sempre ótimo. E mais que isso,
aquela coisa que eu falava há bocado de eu estar demasiado por dentro das palavras que estão lá escritas e da melodia e tal. Sempre que a música é gravada por outro e me mandam, eu tenho ali uns segundinhos em que estou a ouvir uma música minha como se não fosse minha, porque está a ser cantada por outra voz. É um bocado como o Nietzsche nas cartas ao jovem poeta. A certa altura o jovem poeta manda-lhe lá uns escritos e ele faz a sua apreciação e diz assim: agora vou-te devolver o que tu escreveste pela letra de outra pessoa, neste caso eu, porque eu sei o importante que isso é. Então só me acontece isso quando é outra pessoa a cantar uma música minha ou a gravá-la. E essa sensação é muito boa de ouvir uma música nossa cantada por cantores. E já te aconteceu virem ter contigo ou tu saberes e estarem, por exemplo, a dizer bem de uma música, a pensar que era daquela pessoa e essa pessoa não saber que foste tu que a fizeste? Eu estou a dizer isto porque eu até sei, pronto, acho que toda a gente aqui conhece mais ou menos a tua obra, mas eu não tinha consciência que tu é que tinhas escrito a Pica do Sete, por exemplo. Ok, pois não há muito, sei lá, hoje em dia como não há uns CDs e tal, está tudo no Spotify e só Já agora que apareciam os créditos, mas não, durante anos não aparecia. Sim. E eu acho que em Portugal não se dá muita importância à autoria das canções. As canções atribuem só a quem as canta, a maior parte das vezes é assim. Se fores aí perguntar quem é que escreve as letras de Rui Veloso, muitas pessoas pensam que é o próprio. Não se dá não há assim muito relevo nem destaque para os autores das canções. Eu acho que se saímos pela rua fora e perguntarmos quem é o Pedro Silva Martins a 100 pessoas, das 100 nenhuma saberá, sei lá. No Brasil é ao contrário, dá-se extrema importância à autoria de quem é o autor, quem é que escreveu, quem é que não. Em Portugal não se dá assim tanta. Agora, se já apanhei alguém que achava que a música não era minha, não me lembro disso. Ter acontecido. Não. É curioso o caso do Pica do Sete, porque foi feita para a Carminho. A Carminho não quis a canção. Depois andou a rodar num projeto que tinhas com os Zambus, que eram os da cidade. Uhum. E depois o projeto acabou, fizeram partilhas e o Zambus ficou com essa canção para ele. Sim, exatamente. E ainda bem que assim ele fez dela um grande sucesso e eu depois fui a reboque. E E cantas canto em também. todos os meus concertos, praticamente todos. Exato. E uma das perguntas que se faz sempre a quem escreve letras é se olha para as letras como poesia. Ou se tu achas que a poesia é outra coisa e não lhe dás esse peso ao que tu escreves. Como é que tu lidas com isso? Isso são palavras, quer dizer, o Keita é o Keita, são palavras cantadas. Agora, formalmente é outra coisa, não é? Porque poesia é um conjunto de palavras, não sei qual será a definição, mas impressas num papel. Isto faz parte de uma canção, que é uma entidade diferente. Toda a canção é um poema ajudado, não é? Eu e o Jorge, por acaso, temos uma teoria diferente, que é, nós achamos que isto é poesia. É. Sim, mas quer dizer, uma canção é a letra, é o conjunto da letra e a música de uma maneira que elas sejam inseparáveis e que nem se perceba que há uma diferença entre uma coisa e outra. Não pode parecer que uma se sobreponha à outra ou que são sequer separáveis, não é? Eu acho que isso é que é uma canção. E eu lembro de ler uma entrevista, eu pelo menos, a sensação que eu sempre tive quando comprava um CD, a primeira coisa que eu ia fazer era ler as letras. E depois quando eu punha a música, era uma revelação, ok. Agora é que eu estou a perceber. E a Adriana Calquingoto, uma vez numa entrevista, disse isso, que é, a melodia revela a letra da canção. Por isso é nesse sentido que eu acho que não é poesia. É outra coisa. É uma letra, é uma coisa que permanece manca até tu ouvires. Há ali qualquer coisa que só com a melodia, com a maneira como se canta, é que fica revelada. Por isso é que eu acho que estamos numa ótima era para se ter um livro desses, porque agora com o Spotify é muito fácil tu ires vendo. O Verdade Tropical do Caetano Veloso, ele diz isso. Agora reeditei o livro e mudei algumas coisas porque estamos numa era em que as pessoas podem estar com o YouTube ao lado a ver as canções que eu menciono no livro, que eu menciono 650 mil canções, e agora estamos numa era perfeita para se... Por isso eu acho que é um bom livro para se ter um Spotify ou um afim ao lado para se perceber... Eu acho que a letra só se revela com a melodia. Eu como vejo... Nos bons casos, quando está bem conseguida, digamos como assim. vejo já mal, eu uso muito Spotify na televisão, que o ecrã é grande, e ponho sempre na versão com a letra. Sim, aquele karaokezinho maravilhoso. Porque gosto de estar a ouvir música e ir vendo a letra. Experimenta tirar o volume e pôr músicas que tu não conheces. E depois abres o volume da segunda vez. Eu E fiquei com vês medo. se aquilo permanece igual ou se é outra coisa que... Há um Fiquei exemplo. com medo que disseste que ias cantar. Não. Que vias e que cantavas à medida que vias a letra e eu tive pena da mulher. Por acaso faço, mas quando estou sozinho. Pois, está da mulher, aí está. Como se ninguém me ouvisse. Não é? Exato. E há uma canção
que das minhas favoritas, não é do Miguel. Mas já vamos encerrar o debate se é poesia, se não é? Eu adoro esse debate. Eu acho que é poesia. Eu também acho que é poesia, acho que estás enganado. A gênese da poesia Mas nasceu para ser cantada. E era Ok. com música. A poesia nasce com. Pois. E no com a fado música. diz poema. As letras diz o não sei o que, com música da Leão. Eu acho que Poema de não sei o que, diz assim. Eu acho que tu tens razão numa coisa, que é um segundo nível. Ou seja, há um segundo nível que pode mudar de grau com a letra, Certo. com a música. Se a música for boa, Pronto, é a esse diferença, grau é é a diferença superior. entre o chimpanzé e o homem. Uma pessoa diz assim, é 1% de DNA. Está bem, Ok. mas há uma mudança de grau entre uma coisa e Certo. outra. Acho que é isso que acontece Pronto. entre a letra e o O que eu acho é que não quer dizer é que não possamos dizer que o chimpanzé também é um primata. Ou seja, o que eu quero Ok. dizer é que eu acho Certo. Ok. que as letras são na mesma poesia. Ok, Só que ok. tu constróis aquilo, foi o que eu estava a dizer, A, B, com fazer um soneto, não é? CD, CD e o terceto. Portanto, tu Certo. constróis aquilo molde? no molde da melodia. Ou não, há a poesia muito da Às contemporânea, vezes não. nem sequer Às obedece a vezes grandes, não. a grandes moldes. E, Às vezes escrevem e depois alguém vem por cima e musica. Certo, e depois, exatamente, esses mundos muitas vezes. Muitas vezes o Misturam-se. poema, acho que esse aconteceu assim. Estávamos a falar da Adriana há bocadinho. O Inverno é um poema do Cícero Sim. que a Adriana canta por cima, não é? E No ela dia em também que eu fui canta. mais feliz, não sei, E também canta Mário Sá Carneiro, não é? canta, Sim, o sim. Marta Sá Carneiro E o também. Estrovante com o Flor Bela Com a Espanca. Aquilo é incrível Flor como é que uma coisa que já estava lá há décadas e décadas e 60 e tal anos, o João Gil um belo dia pega naquilo e faz aquela música. Como se aquilo alguma vez não tivesse sido com aquela música, não é? É incrível. É, Mas tens Como é que aquilo andava ali num limbo e depois o João Gil... Tens um caso ao contrário, que é uma das minhas canções favoritas, mas o texto não é tão bom lido isoladamente, que é a Estrela da Tarde, escrita pelo Ari dos Certo. Santos, pelo Carlos do Carmo. E o Ari dos Santos escrevia já com a melodia existente. Ele juntava-se e cantarola aí, ele ia escrevendo. Se tu leres a letra, Certo. é muito pouco interessante aquilo, É o que eu digo. com a música em cima. não, mas eu acho que aquilo é porque a letra não é interessante, porque o texto não é bom. Ou seja, não é tão bom como outros que são bons. Eu acho que a questão é essa, não tem a ver com a necessidade da música. A música aumenta-lhe o grau e então até parece bom. Mas quer dizer que o texto em si não é tão boa poesia. Não É o tal 1% que tu falas. Há casos, por exemplo, há uma do Dorival Caymmi, cujas palavras são: se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Mas se, por exemplo, chover, não vou. Só que cantado ganha assim, parece uma coisa pateta. Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Ah, pausinha. Mas se por exemplo chover, não vou. E é diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As palavras são rigorosamente as mesmas. Alguma destas canções, destas letras, que tu dissesse assim, "Epá, não dou grande coisa por isto", e de repente ela parece que ganha uma vida própria e ultrapassa até as tuas expectativas sobre a canção? Eu acho que no meu caso isso não acontece porque eu faço a letra já por cima da melodia, eu faço como o Ari dos Santos. Ou seja, ter assim umas palavras para ali que não são nada e depois eu meto uma música. Só que eu não faço assim, eu não meto uma música em Mas palavras pré-existentes. falava mais- Ou não era isso que estavas a perguntar? Não, mais coisas que tu dizes assim, "Epá, isto diz-me a mim, é uma coisa muito pessoal, não estou a ver toda a gente a pegar nisto como um sucesso". Não é uma canção que eu acho que o pessoal vai agarrar e que de repente agarra e te surpreende. Assim, de todas as que foram sucesso escritas para mim, acho que o Pica de Sete é mais surpreendente. Eu nunca pensei que aquilo tivesse remotamente cara de sucesso, uma historieta assim banal, antiga. Nunca diria que alguém iria achar aquilo. Ou seja, nem sempre o sucesso é porque as pessoas se identificam com a letra, porque ninguém se identifica propriamente com aquilo, não é? Já ninguém anda de elétrico. Eu hoje... E já na altura ninguém andava de elétrico, ninguém se apaixona por um pica de elétrico. E aquilo fala de um tempo que já não existe propriamente. Aquilo é uma historiazita. E aquilo ser um sucesso, para mim, foi muito surpreendente. Já te aconteceu ao contrário? Coisas que tu achavas que iam ser um sucesso e depois Não foram. ficaram aquém? Ou seja, coisas que tu dizes, isto aqui tem tudo. Às vezes acontece, mas o que acontece é que o sucesso é muito circunstancial, é muito relativo dos contextos. É a história do Onde é que Viver os Aviões. Se o miúdo não tinha arrancado para o Ídolos com aquela música na carteira, e se não tinha sido aquele dia que por acaso a gente estava a Mas ver e ia tal. só ser mais tarde. Essa música e essa letra... tu consegues uma coisa, se me permitirem dizer isto, tu consegues uma coisa na tua obra toda, nos teus poemas todos, mas nessa está, que é seres
universal ao mesmo tempo que és particular. Tu metes o Porto Leixões, Sim. mas aquele Porto Leixões é o Porto Leixões de toda a gente. Tem o seu Porto Leixões. Percebes? Mas eu acho que é muito, já falamos muitas vezes sobre isso. Eu acho que dá muito, é meio paradoxo, mas dá muito mais universalidade. Tu mencionares o nome da rua do que seja ia por rua fora. Ou ia por uma rua que nunca ouviste falar. Sim. O Randy Newman. I was walking, não sei o que, I remember there's a flood down Canal Street. Ele põe o nome da Canal Street. Se ele é só down the street, era outra coisa. Eu não me acreditava em nada. E é uma coisa também geracional, ou seja, tu depois tocas também pessoas que conseguem. Eu, quando era miúdo, morava em Famalicão e vim fazer, é claro, na primária, a minha excursão da 4ª classe ao Porto Leixões. Pronto, não é? Portanto, isto depois vem buscar as memórias, como tu falas do concerto do Axl Rose, das garrafas de água do Feito No More e não sei o quê, o Juari, essas coisas todas, que tornas isso também um cunho geracional. É isso. Há um livro muito fixe do Paul Zolo, chama-se Paul Zolo, não é? O do Songwriters on Songwriting, que são 2 calhamaços assim. Eu só tenho um dos calhamaços. Mas em que o Leonard Cohen, nessa altura, revela que houve um qualquer guru que disse, olha, eu gosto muito... Ele foi primeiro poeta em estrito senso do que músico e cantor. Mas as primeiras coisas dele editadas, houve alguém que disse, gosto muito, mas nunca digas the tree. You don't say the tree, you say the sycamore. Tu não dizes árvore, dizes qual é a árvore. Nem que inventes. E eu acho que isso é uma dica muito importante na escrita em geral. Acho que se torna muito mais universal se tu fores rigoroso e fica muito mais verdadeiro, mais credível. Pronto. Falaste nesse livro, eu quase deixei cair uma lágrima, porque... do Songwriters on Songwriting. Tu estavas a ler, eu estava a ler, eu ia a meio e fui fazer um espetáculo com a Mafalda Veiga e cheguei à beira dela e disse, opá, este livro é a tua cara, é sobre isto assim assado, e ela pegou nele, és um amor, obrigado, e meteu na mala e eu não tive coragem de dizer não. Foi-se, tenho que o comprar outra vez. Olha, estás no sítio certo. Aqui é capaz de ver, não sei se há aqui. Aqui não tem. Mas é aquela coisa que tu queres fazer o bonito e dizer, opá, eu leio este livro, lembrei-me de ti. E ela agradeceu e pronto. E ele foi viver para outro sítio. Ainda bem que isto não está a ser transmitido, nem vai para streaming, para ela não ver isto, com quem tu vais estar dentro em breve. Exato, mas não vai trazer o livro e dizer assim, ó Tito, não me envergonhes. Exato, e ele devolve. Dá-te o livro de volta. Isto é a forma simpática tu pedis o livro na Falda Veiga. Exato. Que não vai acontecer. Via redes sociais. Que não vai acontecer. Diz-me uma coisa. Nós, naqueles espetáculos com a Bárbara Tinoco, chegamos à conclusão que o buraco negro das canções não editadas chama-se António Zambujo. Não há compositor português que não tenha 15 canções nas mãos do Zambujo. Ele recolhe tudo, fica com tudo e depois vai escolhendo. E não diz nada. Não, mas em defesa dele, ninguém diz nada. As pessoas... eu quando mando música, não precisas dizer nada, é esse o contrato. Eu mando, se gostares, tudo. Quantas é que tu tens nas mãos do Zambujo? O último disco dele são todas as músicas são minhas, eu não sei se são 12, mais as outras todas, teria umas 20 e tal. Por aí. E como é que tu ficas? Mas há algumas que ele não gravou, há músicas minhas que lhe foi mandando. Como é que geres isto? Quando mandas, eles não te dizem nada, não gravam, tu pedes depois de volta para gravar tu? Depois eu quando vou para gravar um disco, eu dou 2 anos, mas não digo, tens 2 anos, só que ao fim de 2 anos... Tenho uma ampulheta gigante que, pronto, já posso gravar. Já aconteceu. Já aconteceu passares para outra pessoa. Já, não é? Da Carminho, para o Zambujo, para essa coisa. Mas não fui eu que passei, foi tipo ele que disse, então posso gravar eu? Eu não tive, que não pegou com este, se tivesse pega com aquele, disse eu nunca fizeste isso? Não. Não é se pega, era sim. Se não vais gravar aqui, grava outro, a ver mas essa confusão. O meu caso é diferente da maior parte da malta que escreve para outras pessoas, porque eu também as canto, ou seja... Eu tenho que gerir um bocadinho, tipo, sei lá, esta fica bem no contexto destas minhas outras para um disco meu, ou será que pode ir para esta pessoa, assim, eu tenho que fazer uma gestão disso, claro. É uma parte editorial do meu trabalho também. Há alguns compositores que, quando recebem uma encomenda, vão ao arquivo, olha esta, e mandam coisas que já têm. Tu fazes de propósito para as pessoas a pensar na pessoa que te pediu a canção, ou também recolhes no teu arquivo coisas que tu achas que pode funcionar? Eu tenho um arquivo gigante de coisas que não são praticamente nada, mas eu sei que se me dedicar aquilo fica. Tenho assim muitas sementes, não é?
e ando na minha gavetinha das sementes a ver o que é que se apropria à pessoa. Às vezes modifico de maneira que sirva aquela voz, ou às vezes começo do zero, é diferente. É muito difícil, seja por que razão for, começar uma música do zero. Agora, muitas vezes pedem-me o hino para isto e o hino para aquilo, são causas que eu adoraria apoiar, mas eu não tenho o hino de solidariedade para não sei o quê, ou uma música para isto ou para aquilo, e eu quase nunca consigo fazer isso. O meu processo de escrita não é então vamos lá, folha branca e arranca. Eu vou fazendo pedacinhos, sei que tenho na minha cabeça, outras gravadas, pequenos esboços e tal, e nunca arranco assim do nada. E pá, tens que me fazer uma música assim assado sobre isso, sobre aquilo. Nunca fiz isso. Por isso eu vou sempre aos meus arquivos ver o que é que dá, e a partir daí, e depois muitas vezes ajuda muito e interfere no próprio processo saber que é para aquela voz, não é? Isso já vai com os laivos daquela... As palavras, tudo, a melodia. Há uma coisa que eu já te disse várias vezes e que acho que isso é um sinal de uma carga autoral forte, que é eu ouvir canções de outros artistas que foram escritas por ele, não saber que foi escrito. Estava a pensar exatamente e nisso. ouvir e dizer assim, isto é do Miguel Araújo. Eu quando depois a Pica do Sete, que eu não sabia, achei muito natural que fosse tua. Okay. E uma que me aconteceu há pouquíssimo tempo foi, que eu ouço e gostava muito de ouvir, e nunca tinha visto quem é que tinha feito as letras, foi a do Pessoas, dos Azeitonas. Que Sim, já sim, saiu depois de tu saíres da banda. Sim, sim. E eu achei aquilo, não estava à espera. Disse, pois, Sim. isto tem a cara, a maneira como tu constróis aquilo das pessoas, aquela pessoa, pronto, é a tua cara, não é? É muito engraçado isso. A mim aconteceu-me com o Desfado. Eu compro o disco, o CD, na altura. Eu sabia que tinha uma letra tua e estava a ouvir o disco sem no carro. E quando chegou à tua letra, eu disse: não, isto é o Miguel. Ok. Porque, primeiras referências que tu fazes são muito do teu universo, mas mesmo o ritmo, a forma como está escrita, tens uma voz tão evidente, tão própria, que ouvindo na voz de quem quer que seja, soa sempre a Miguel Araújo. Sim, sim. Tu falaste do ritmo. Isso leva-nos um bocadinho atrás na conversa, se é letra, se é poesia, se o que é. Mas uma letra de uma canção tem o potencial de ter uma carga, por exemplo, rítmica. Podes carregar uma coisa fonética em que tu carregas aqui e ali aquilo, tipo, qual é o penteia, qual é o penteia, já é um instrumento de percussão também, não é? A maneira como cantas já torna aquilo absolutamente diferente. Por isso isto também demarca um bocadinho da poesia, no sentido em que tu és obrigado a ouvir aquelas palavras daquela maneira. Enquanto que numa poesia, com que voz é que tu vais ler aquilo, com que ritmo, não sei lá, tu é que escolhes, não é? Tem que ser amplo o suficiente para servir de qualquer maneira, não é? Mas talvez isso. Fazes muito esses jogos. Sim, o pica isso faz do parte. Nós associamos o pica com o alicate a furar os bilhetes, e quando chegas ao refrão e dizes a cada repique que soa do clique daquele alicate. Isso é tudo. Esses cliques é importante. Para simular esses cliques. Sim, e tu fazes muitas aliterações com... Sim, é musical, é parte também musical e rítmica e das palavras, não é? Essa componente, essa possibilidade também que as palavras têm. Dispudurada danada agrada andar seminua. Esse ritmo, que isso é importante. Isso é uma das possibilidades que depois a melodia e a forma de cantar potenciam, não é? Permite. Deixa eu fazer-te uma pergunta. Nós há bocado estávamos a falar que tu ouviste o Miguel Esteves Cardoso, estávamos a falar do Miguel Esteves Cardoso como dos anglófono que nos trouxe, sim, que nos pôs a ler... Tu é que falaste e eu roubei depois para aqui. Sim, roubaste, sim. E tu és filho desta tradição anglófona também, de ouvir música em inglês, e começaste a cantar em inglês e depois passaste para o português, ou começaste logo a cantar em português? E há grande diferença, ou seja, super, é mega, da língua total, em si? Completamente. A música toda que eu ouvi, tirando algumas poucas exceções, como é o caso do Estrovante, do Rui Veloso, do Chutes, assim, GNR e tal, mas 95% da música que eu ouvia em pequeno era americana ou inglesa. Cantar não, que eu nunca fui muito dado a cantar, eu só comecei a cantar quando já foi mesmo para cantar a sério, até lá nunca tinha aberto a boca, nem sequer sozinho para cantar. E já começaste a cantar nos Azeitonas? Sim, e só cantava uma música ou duas, e depois quando foi o meu primeiro disco foi quando eu cantei a sério. Eu nem sabia quando foi o meu primeiro disco, que tem maridos das outras e tal,
quando começaram a aparecer concertos, eu tinha que organizar uma banda. Eu não sabia se tinha voz para aguentar um concerto do princípio ao fim, nunca tinha experimentado tal coisa na vida. E, ou seja, cantar não, mas escrever sim, as primeiras tentativas de escrever canções era sempre em inglês. Passar para português foi para a música que eu gosto e que me sai naturalmente, e a música que faz parte dos meus, que entrou pelos meus poros adentro e agora faz parte de mim. O português é a língua estrangeira, não é? A língua nativa é o inglês. Então é quase uma coisa forçada que tem que se fazer ali, uma perversão que tem que se fazer, que eu optei por fazer, porque é a língua do meu país, é a língua com que eu vou às compras, não é? Eu ou faria, em português ou não faria. Mas é ali uma brutalidade, tem que se fazer uma perversão da natureza primitiva, porque eu sempre que faço uma música, cantarolo umas palavras, não é? E são sempre em inglês. Depois é que ando ali a pôr palavras em português em cima daquilo. E está-me a faltar, é uma violência quase. E continua a ser, sim. E mesmo a nossa língua para cantar da maneira que eu canto não é muito fácil. Às vezes eu canto uma coisa ou outra em inglês e toda a gente me vem dizer: pá, tu cantas muito melhor em inglês. Porque a língua inglesa musical, é mais é musical aquela no coisa sentido que da o música T escreveu, não é? A língua inglesa fica sempre bem do problema de expressão, não é? E depois é mais há fácil. questões técnicas também, porque eles têm muitas palavras cuja sílaba forte é a última sílaba da palavra. Isso facilita imenso. Nós temos a sílaba forte na primeira ou na do meio, isso complica muito a maneira de cantar. A letra do Like a Rolling Stone: Once upon a time you dressed so fine, through the bums a dime in your prime. Didn't you? A sílaba forte é sempre no fim. Eles têm, a maioria das palavras deles são assim. As palavras inglesas são muito assim e as nossas não. E isso faz com que seja uma língua muito fácil para cantar o género de música sim, o que pop. eu ouvi para cantar pop, pronto, Sim. rock, não sei. Tu tens mais orgulho no teu trabalho enquanto compositor, a escrever as músicas, ou as letras? Ou não consegues separar uma coisa da outra? Não consigo separar, mas sei o que é que para mim é mais fácil. É muito mais fácil a música. As letras é muito mais difícil. Portanto, Mas eu gosto dessa dificuldade. Se não fosse fácil, eu não faria. Como é que é aquilo de Samuel Lúria? se não Se não fosse fosse... difícil, eu não faria, não é? Exato. Se fosse fácil fazer outro. Mas então quer dizer que no fim tu acabas por valorizar mais a letra porque te sai mais do pelo a letra Sim. do que a música, que é muito mais natural. Mas ao mesmo tempo também o facto da música me sair com muita facilidade e com muita naturalidade, a naturalidade e a facilidade é tanta que isso depois torna uma certa dificuldade de ver o que é que ali é utilizável ou bom, não é bom o que é bom, mas sei lá, o que é que dali dá uma canção, não é? Essa foi a parte mais difícil de afinar ao longo da minha vida, que eu comecei a tentar com 11 anos ou 12. E depois perceber que há ali as coisas simplicíssimas, há ali um assobiozinho que eu fiz e isso é que é uma canção, isso é que é um refrão. Isso é mais difícil. Portanto, o saber o que é que são essas partes utilizáveis ou aproveitáveis é que depois, como eu faço música, começo a fazer. Eu, se me pegar num instrumento, começam-me a sair coisas originais que não eram nada. Já podia ser ali uma música, está a ver? Sai-me com muita facilidade, mas depois escolher o que é. Que outra coisa que mete nojo, tu podes trazer um zingarelho qualquer do Burkina Faso, que é um instrumento musical, dá-lhes para a mão, passado 10 minutos ele já está a fazer música com aquilo. Se as notas forem as mesmas, se for o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, é só me dizer onde é que é o Dó. Mas eu e qualquer outro músico, sim. Não, mas Qualquer outro. Não, se for músico, se for músico tem que ser. O primeiro disco a solo, ele foi para estúdio e gravou tudo. Que é para também não dar a ganhar a ninguém. Claro, gravou os instrumentos foi todos, forretice. que assim não... O que der é tudo para o autor. Não, e chama-lhe 5 dias e meio porque nem sequer quis pensar muito como é que ia se chamar o disco. Foi 5 dias e meio, fica 5 dias e meio, que lá saber, não é? Foi o tempo que demorou a que demorou, gravar. não é? Pois, tipo, E queria saber uma coisa, que as pessoas se calhar não têm essa noção. Tu és tímido, és um tímido, e a este ponto o primeiro trabalho que ele teve foi tocar no Casino da Póvoa. E dizia aos pais... Não valia a pena ir ver que ele tocava atrás de uma coluna. Estava atrás de uma coluna. Até ao dia que chegou a casa e disse se havia um smoking, porque ia fazer a primeira parte da Montserrat Caballé. Isso é verdade. Sim. E o escrever as tuas letras traz um outro nível de exposição. É a exposição em palco, da performance, mas as letras trazem uma exposição mais íntima, traz um outro lado. Isso custa-te? Custou até o momento em que eu decidi que ia fazer, depois a partir daí está feito.
custou-me até aos 34 anos. Depois aos 34 anos tomei a decisão que não era para custar mais, então já não custou mais. Ou era assim ou não era, não é? Foi uma decisão que eu tive que tomar. Mas tens consciência que agora toda a gente sabe que tu verdadeiramente não danças. Mas isso aí era só... Isso aí, como eu nunca dancei, também ninguém sabe se eu danço ou não. Sim, mas desde os Azeitonas dançavas, quando vinha aquela versão dos Smix, Smox, Mux, em que todos tinham que dançar, tu também dançavas. Sim, pronto. E não talvez se eu dançasse, fazemos uma macacada de género também. Ai, não, que não danço. Mas aí estão-me a pagar, é diferente. Se me pagarem, danço. Mas isso da exposição, eu nos Azeitonas não sentia que me estava a expor muito, até porque não estava. Era uma escrita assim mais humorística, mais distanciada de mim. Com o meu primeiro disco eu tive que decidir se lançava aquilo ou não. A partir do momento em que lancei, pronto, paciência, seja o que Deus quiser. E a partir daí nunca tive mais pudores em... Estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa. Eu queria perceber, tu com o passar dos anos o humor foi se diluindo nas tuas letras. Nos Azeitonas é muito evidente, no primeiro álbum é muito evidente, ainda há muito sentido de humor, e com o passar do tempo tu foste deixando cair, e até nisso há uma similitude com Miguel Esteves Cardoso, que no início tinha uma carga de humor muito grande nas crónicas e depois foi ficando melancólico e contemplativo. Naquilo que tu fazes também sinto essa mudança. Talvez, mas não é de propósito. Mas estou a olhar assim para a minha discografia mais ou menos recente. Chamar-se a envelhecer, não? Sim. Mas eu continuo, o sentido do humor mas é um sentido de humor diferente. Já não é tão piadético, não é tão cómico, mas está lá na mesma Os teus concertos, os concertos que tu fazes, nota-se que tu queres pôr um espetáculo e não vou dizer que és humorista, mas gostas de expor bem as pessoas nos concertos, em tudo o que... Sim. Até quando pões as pessoas a pedirem em casamento em palco, a maneira como tu fazes aquilo... Sim. Tem uma vertente quase de stand-up comedy. Mas também. Aí é o pânico que me faz isso, porque uma pessoa está ali, eu cantar as minhas músicas e tal, já está resolvido. Agora, para-me a falar em público, não está muito bem resolvido. E se eu disser uma estupidez qualquer e as pessoas se rirem, aquilo acalma, então é quase um mecanismo mais de proteção do que outra coisa, assim. Que giro. Mas isso nota-se quando, em determinados momentos, aqui, olha, nos concertos nos Coliseus com o Zambujo, notava-se que muitas das vezes era um escape daquela tensão, para mim fazer uma série de piadas, aquelas que se ouviam e aquelas que tu também fazias, que eles tinham uns microfones que só falavam para a equipa. Sim. E ele virava-se para o lado e também ia fazendo piadas para o resto, para o resto da equipa. Isso é que havia de ser um dia as gravações desses micros. Eu presenciei algumas dessas coisas e algumas delas eu não pus no livro porque não se podia, estragava a magia, mas eu vi coisas que não lembrava ao diabo que se faziam antes de começar, já com eles no palco e mesmo em cima do palco, que se dizia, os comentários que se faziam e tudo, e é outro mundo, é outro lado da... Mas nunca falamos sobre isso, já não lembro muito bem, mas era o quê? Concretamente, podes dizer? Não, está a ser gravado e vai ser muito gráfico e eu não posso contar. Está aqui a mãe dele, não é? Mas isso não é problema. Não quero, depois de acabar a gravação, eu conto. Eu lembro que antes dos concertos começarem, o Zambujo ia ao microfone: tu concentra-te. Ele fazia-me assim com a cabeça: tu concentra-te, porque eu sou muito desconcentrado. E ele: tu concentra-te, tu foca-te. E estes quase 3 dezenas de coliseus que eles fizeram, só houve um convidado, num único espetáculo. Foi o Marante, no Coliseu do Porto. Que ele estava no Palmeira a jantar e nós convidámos. Extinto Palmeira, sabes que o Palmeira fechou? Fechou. Há pouquíssimas semanas. Jantamos lá muitas vezes. Muitas saudades, era um spot espetacular. Conhecias o Palmeira ali na Rua da Bandeira? Não conhecia. Muito fixe. É um género de restaurante que está em vias de extinção e... Sim, no Porto. Eu fugi, eu fugi, quer dizer, fui... Daqueles em que... Fazer turismo para Lisboa há 15 ou 16 anos. Os menus não são escritos numa lousa, e as coisas não vêm em cama de coisas, e com espuma de não sei o quê. E os pratos não são retangulares, não é? Não. E há aquelas famosas travessas de inox. Sim, é coisa... Que define o que é um bom restaurante dos Mas tudo outros. acaba. Eu hoje gravei, não interessa, gravei um programa na Sara Barracoa em Famalicão
que é também rojões e tal, não é? Aquela coisa, porque tive aqui lá e já não tinha guardanapos de pano, fiquei muito triste. Pois. Estava tudo porco, como sempre, Sim, mas sim. havia os guardanapos de pano, entendes? Sim, sim, Cheio de claro. nódoas, mas havia, e agora já são outros. Sim, sim, de Fiquei papel. muito triste, digo assim, quer dizer, todos coçados, os guardanapos estavam todos coçados, aquilo tinha que ir para o lixo, mas porquê é que foram? Sim, sim. Não percebo. Mas vai. estava a falar do Marante, porque tem um elemento curioso. Primeiro, eles disseram vamos fazer o som de cristal e prepararem tudo, e o Marante não fazia ideia do que era o espetáculo. Ele estava longe de saber o que era aquilo. E então eles a explicaram, olha, nós cantamos esta parte, e ele disse, não, fazemos assim, vocês cantam aqui, depois entra a vossa banda, os metais e não sei o que mais, era só eles com a guitarra, a banda toda, e depois eu entro aqui e teve que se lhe explicar que não havia banda nenhuma, e então aí a cabeça dele explodiu, que é, estes dois gajos só com guitarra enchem estes coliseus todos. Para que é que eu andei a gastar dinheiro Exato, em bandas? ando eu com bandas cheio de gente atrás de mim e eles só Por com... que eu ando a gastar dinheiro em disquetes? E vocês fizeram uma canção para ele, letra e Fizemos. música, Escrita lá. que ele não gravou. Foi das tais rejeitadas, nem nunca disse nada. Fizeste. Já podes gravar. Não, mas eu só tinha sentido fácil. Era assim uma coisa parecida com o som de... Assim na veia do som de cristal. O que só mostra que podes ter livros, prémios e tudo, que chega ali ao crivo do Marante e ele não grava Kim qualquer Barreiros coisa. e Marante, Kim não há Barreiros e maneira de Marante. furar ali. Não, tu bem tentas entrar por outro Kim por outro Barreiros e negócio. Marantes é a tua némesis mesmo, então, não é? mesmo. Carminho, Ana Moura, não sei o como quê, diz o- mas Ivo Marante. Não. Mas o Pedro Homem de Mel tinha essa. Portanto, o Marante e Kim Barreiros podemos definir como música popular, não é? Certo? Música do povo. Então, quando não sei quem é que terá pedido poemas ao Pedro Homem de Mel para fado, ele disse, vamos lá ver se eu tenho altura para chegar ao povo. Pois é. E ele teve, mas eu não tenho. E depois fez o Vistos. Povo Clavas no Rio Sim, sim. e outras que tais. Há um caso curioso que conseguiu furar nesses espetáculos da Bárbara Tinoco. Eu chateava sempre ela cantar uma canção pimba que fez, que era Deixei uma mala no Sim, sim. comboio. E ela fazia aquilo e era sempre um sucesso, e ela dizia que queria que a Rosinha gravasse aquilo. E a gente conseguiu num espetáculo pôr a Rosinha a ouvir em videochamada e a dizer E assim vou foi. gravar, e gravou. Gravaram em Exatamente. dueto. Sim, Temos sim. que proporcionar Tens de fazer isso. assim uma emboscada de género ao Kim Barreiros. Ao Kim senão- Barreiros, dá-lhe 3 ou 4 copos, que é para ele nem se aperceber da letra, porque aquela letra é muito punk rock. um bocadinho. É muito punk rock. Miguel, foi ótimo conversar contigo. Obrigado. Vamos marcar encontro para daqui a uns anos para fazer o segundo volume, Tá bem. porque já deves ter outras tantas na gaveta e vão Já, sair muitas muitas. mais. E parabéns, e isto é poesia. Pronto. Portanto, Vocês podes, é que sabem. quando entregares o livro à tua mãezinha, diz: está aqui o meu primeiro livro de poesia. Já entreguei, já tenho. minha mãe já tem isso. Portanto, acho que Eu acho que sim. nós também. validamos. O editor valida, o Pronto, o vocês que professor sabem. Está validado. também, e portanto Muito obrigado. podes pôr já no teu currículo poeta. Ok. Exato, vamos começar a dizer poeta Miguel Araújo. Exato. Olha, foi ótimo conversar contigo. E Muito obrigado. E eu agradeço muito a existência deste livro. Como devem calcular, é uma das maiores honras de toda a minha vida. Obrigado, nós. E acredito. mereces isto e muito mais. Obrigado. E muito obrigado a todos. E vamos ter autógrafos agora. Obrigado.